Olá, eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos conversar sobre as prepositions of time, que são as preposições de tempo. E como o próprio nome já diz, as preposições de tempo servem para expressar a noção de tempo, certo? A gente vai ver que algumas dessas prepositions of time nós já conhecemos. Algumas palavrinhas como on, in, at, a gente já viu como prepositions of place, naquele vídeo de preposições de lugar. Mas hoje a gente vai ver essas três palavrinhas e mais algumas outras prepositions of time. Agora a gente vai conhecer e ver como são as formas de uso. Vamos lá? A primeira preposição que a gente vai ver é on. On. Nós já vimos o on como prepositions of place, tá? Mas hoje a gente vai ver como preposição de tempo. Vocês já sabem que on significa em, nos, nas, né? E a gente usa o on para falar de dias da semana, como por exemplo, on Monday, on Friday, on the weekend. Então assim, o que eu tô querendo dizer quando eu falo assim, on Monday, que é algo que a coisa vai acontecer na segunda-feira, on Monday. On Friday, na sexta-feira, certo? On the weekend, no final de semana. Esse on the weekend, ele é usado no inglês americano, que significa a mesma coisa que during the weekend. Quando a gente fala on the weekend, durante o final de semana. Tá? Existem algumas variações de inglês britânico e inglês americano, mas eu vou sinalizando aqui para vocês durante o vídeo. Então a gente já viu que a gente usa o on para dias da semana. A gente usa também para datas, como por exemplo, on the 1st of January ou on January 1st, que significa que é no dia 1º de janeiro ou em 1º de janeiro, certo? Mas para quê? Para feriados e para datas especiais também, focando no dia, tá? No dia em específico. Por exemplo, on Good Friday, na sexta-feira santa. On Christmas Eve, na véspera de Natal, né? Na noite de Natal, aquela noite que antecede ao dia 25. Mas a gente diz assim, ó, at Christmas e at Easter, quando se refere à celebração, ao festival como um todo. Por exemplo, ó, my family get together at Christmas. A minha família fica reunida, né? E fica reunida no Natal, quando eu tô falando do evento em si e não do dia. Então a gente usa on quando a gente está focando no dia. Se eu quero falar do dia 25, do dia do feriado em específico, e não da data como um todo, do evento como um todo, tá bom? Bom, outra preposition of time é in, a palavrinha in, que nós também já vimos como preposition of place e hoje a gente está revendo como preposition of time, que significa em, de, pela, a. E a gente usa para quê? Para falar das estações do ano, por exemplo, in winter, in the summer of 2016. Por exemplo, in winter, no inverno, in the summer of 2016, no verão de 2016, tá? Quando a gente vai falar de anos e séculos, por exemplo, in 1986, em 1986, in the 18th century, então no século 18, in the 18th century, tá? Para falar de meses também, in January, in the second month of the year. Vocês reparem que o on era para falar aqui da data como um todo, né? A data, o dia e o mês. Aqui é para falar do mês. A gente usa o in para falar do mês. Então, in January, em janeiro. In the second month of the year, no segundo mês do ano. A gente usa in também para falar de alguns períodos do dia, né? Dos períodos do dia. Por exemplo, in the morning, de manhã, pela manhã. In the afternoon, pela tarde. In the evening, pela noite. A gente usa evening, né, para falar daquele período da noite, assim, aquele período que está anoitecendo. E night, quando a gente está indo dormir, né, a noite que a gente já está indo dormir. Mas eu não posso, olha aqui uma exceção, eu não posso dizer in the night, a gente sempre diz at night, tá? Tem essas regrinhas que a gente precisa estar atentos.
A gente usa o in também para falar de períodos de tempo. Por exemplo, in 2 minutes. Então, em 2 minutos. In 3 days. Tá? São períodos de tempo. In 3 days, em 3 dias. In 1 minute, em 1 minuto. Ok? Essas são as regrinhas aí do uso do in enquanto preposition of time. Agora o at, que a gente também viu lá como preposition of place e está vendo aqui novamente como preposition of time. Então a gente usa o at para falar das horas, por exemplo, at 4:30, às 4:30, at midnight, às meia-noite, at 5 o'clock, às 5 horas em ponto. Então at significa as, pela, nos. Vocês reparem que aqui o in também tem o significado de pela. O at também, mas o que muda é a forma de uso dessas palavras, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. A gente usa o at também para falar de refeições, por exemplo, at breakfast, at lunch. At breakfast, no café da manhã. At lunch, no almoço, tá? Para falar dos festivais religiosos, por exemplo, at Christmas, at Easter. Mas se eu for falar do domingo de Páscoa, por exemplo, que eu tô falando desse dia específico, eu falo on Easter Sunday e não at Easter Sunday. Easter é a Páscoa. Se eu estiver falando do Sunday, que é o domingo da Páscoa, que é Easter Sunday, eu falo on Easter Sunday e não at. Eu só falo at quando eu estou falando desses festivais, tá? Não do dia. Determinados períodos de tempo. Olha lá, at weekends é usado no inglês britânico, o at weekends, significando os finais de semana, tá? Aos finais de semana. Então, quando a gente fala at weekends, aos finais de semana. At the weekend, mesmo que on the weekend no inglês americano. Vamos voltar lá para ver o on the weekend. Olha aqui, on the weekend, que significa o quê? Durante o final de semana, tá? Então a gente pode usar on the weekend, at the weekend, que tem esse significado. At night, como eu falei para vocês, a gente não fala in the night, igual aqui a gente fala in the morning. A gente fala at night, né? At the moment, at the age of 30, ok? At night, pela noite ou à noite. At the moment, nesse momento, no momento. E at the age of 30, então na década, né, de 30, certo? Então, para falar desses determinados períodos de tempo. Continuando, agora a gente vai começar a ver algumas outras preposition of time. E tem aqui a palavrinha before. Before significa antes. Então, ela é usada antes de outro evento na linha do tempo. Imaginem uma linha do tempo. Aconteceu uma coisa antes, a gente usa a palavra before. Por exemplo, I wake up before 6 a.m. Olha lá a linha do tempo. 6 da manhã tá aqui. Então, eu quero falar que eu acordei antes de 6 da manhã, eu vou usar a palavra before. I wake up before 6 a.m. Eu acordei antes das 6 da manhã, tá? Outra preposition of time. During, que significa durante. Então a gente usa a palavrinha during para expressar algo que aconteceu no meio de um período de tempo, né, ou evento, ali durante mesmo a coisa. Por exemplo, we can't meet during the week. Nós não podemos nos encontrar durante a semana, porque tem algum impedimento e aí não pode se encontrar durante a semana. Então, we can't meet during the weekend. Tá? A tradução é durante. Outro exemplo, I fell asleep during the movie. Eu adormeci durante o filme. Então, tá indicando coisas que aconteceram, né, durante o acontecimento de um outro exemplo, de um outro evento, certo? For, que significa para, né, ou por. Então, a gente usa for para expressar a duração de um evento. Por exemplo, I worked at the project for 3 hours yesterday. Eu trabalhei no projeto por 3 horas ontem, tá?
É isso que significa o for. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas parece muito com a palavra during, né? Tem mais ou menos a mesma tradução. Mas olha lá, nós não usamos during em casos assim, como geralmente usamos em português, tá? A gente tem que estar atento a essas regras de gramática do inglês, porque é natural que a gente já logo queira traduzir para a nossa língua materna, mas a gente tem que estar atento às regrinhas. Então, se eu estou falando da duração de um evento, eu vou usar o for e não o during, tá? Olha aqui o exemplo. Ó. Maria estava viajando por uma noite, uma semana. Aí a gente vai usar assim, ó. Mary was traveling for a weekend e não during a week, tá? Porque eu quero dizer que ela está viajando por uma semana e não durante a semana, certo? É o período eu estou querendo expressar a duração do evento. Esse evento durou o quê? Uma semana. E não quero dizer que ela está viajando durante algum dia da semana, tá bom? Agora vem o after. Aí a gente vai pensar de novo na linha do tempo lá. After significa depois, então eu vou falar de algo que aconteceu depois de determinado evento, né? Depois de outro evento na linha do tempo. Olha o exemplo aí. I have an appointment after lunch. Tenho um compromisso depois do almoço. Então, before, antes, e after, depois, tá? Ago. Ago significa atrás, mas a gente usa para indicar há quanto tempo outro evento ocorreu no passado, tá bom? Por exemplo, I got married 2 years ago. Eu me casei ou casei-me, né, 2 anos atrás. Então, assim, o after significa depois, algo que aconteceu depois. E ago, algo que aconteceu atrás, né? Quando eu quero falar assim, eu viajei há 3 anos atrás, eu fui para Rio das Ostras 2 dias atrás. O ago tem esse significado, tá bom? Outra palavrinha é since. Since significa desde e é usado para indicar um ponto de partida no passado. Como assim? Ó, por exemplo, I have lived here since 2002. Então, eu moro aqui desde 2002, né? Então, eu sou professora desde 2012. Então, since 2012. Esse é o significado da palavra since. Também não ele é mais fácil. While. Se escreve assim, while, mas a gente fala while, tá? Que significa enquanto. Então, olha só, ele é usado, né, para expressar quando algo aconteceu enquanto outra coisa estava sendo realizada, tá? Então, olha o exemplo. I fell asleep while my husband was having a shower. Então, eu adormeci enquanto meu marido estava tomando banho. Então, olha só, tem 2 coisas acontecendo. Ela adormeceu e o marido está tomando banho. Então, o while, ele é utilizado justamente para isso, para expressar que algo aconteceu enquanto outra coisa estava acontecendo no mesmo momento, tá bom? E between. Between significa entre e é usado para expressar o período de tempo entre 2 momentos. A gente viu between também lá nas prepositions of place. Lembra que between é uma coisa que está entre 2 coisas? Aqui tem mais ou menos o mesmo significado, né? Na verdade. Olha o exemplo. I can call you between 8 and 10 in the morning on Thursday. Então, eu posso te ligar entre 8 e 10 da manhã na terça-feira. Então, quando eu quero falar esse entre aí, é between 8 and 10 in the morning on Thursday, tá? Também não é difícil. E é igual o que a gente viu lá na preposition of place. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido as formas de uso das prepositions of time. E lembrem-se que qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até a próxima, pessoal!